Então, agora no sexto e último vídeo, a gente vai falar sobre sair ou não da Igreja Católica. Diante de tudo que a gente estudou aqui, sim, agora é hora da gente tomar a nossa decisão. A gente vai seguir a Igreja primitiva ou seguir a Igreja que foi inventada depois do ano 1500. Então vamos para a última parte da carta. Então, mais um trecho da carta, onde o autor diz assim: de acordo com o Salmo 115, Nossa Senhora é paralítica, cega, surda e muda. O que será que alguém nessas condições pode fazer pelo tão sofrido povo brasileiro? Na prova disso é a situação miserável em que se encontra o Brasil. Eu não entendo qual é a situação que se encontra o Brasil, não sei se é por causa da pandemia, mas de qualquer maneira, né? Primeiramente, né? Como você sempre pergunta, onde está na Bíblia, né? Nós interpretamos assim, né? Que Maria era uma paralítica, né? Mas isso não vale, tem que estar escrito, não é assim, né, que vocês falam? Onde está na Bíblia que Maria ela é cega, surda, muda? Isso não é ousadia também? Né? Quando Maria disse que todas as gerações iriam bendizê-la por todas as gerações, é assim o modo carinhoso que a gente vai bendizê-la, né? Como que Maria iria profetizar que as futuras gerações iriam chamá-la de bem-aventurada, sendo que, de acordo com a visão protestante, ao falarmos de Maria de modo carinhoso, estamos, na verdade, falando de uma cega, surda e muda. Né? E quanto à situação do Brasil, eu queria dizer que se a situação do Brasil, por sinal, é a mesma do mundo inteiro, se for no caso do vírus, né? Mas se ela está assim é porque Maria não tem poder? Será que é isso? Isso que a carta está insinuando? E os países que não têm Maria como padroeira, né? Qual o motivo deles também ter problema, passar por dificuldade, né? E outra coisa, o Brasil estima-se que existe 30% de evangélicos, né? Quer dizer que Jesus dos evangélicos também não tem poder? Ou então será que o Jesus dos evangélicos castiga os 30% de evangélicos salvos, né? Por causa dos pecados dos idólatras de Maria? Será que é isso? É uma coisa totalmente descabida, né, essa interpretação aí. E mais um trecho da carta que diz assim: a finalidade dessa missiva não é ofendê-los e nem tampouco exaltar esta ou aquela religião, pois religião não salva ninguém. Também não é objetivo dessa promover as igrejas protestantes e seus líderes, porque no inferno também haverá protestante, inclusive pastores. Também não é a intenção desta tentar convencê-lo, pois é impossível que um homem convencer o outro homem a respeito do pecado. Só quem pode convencer o homem do pecado é o Espírito Santo. Bom, essa carta, primeiramente, ela não ofende nem um pouco um católico que conhece a Igreja Católica. Eu, pessoalmente, ao ver os ataques tão baixos como os argumentos infundados, distorcidos, como está nessa carta, por exemplo, eu vejo que estou até no lugar certo ainda. E outra coisa, veja bem, ofender com uma carta fundamentada somente naquilo que o autor entende das Escrituras e na caricatura que o autor fez da Igreja Católica, eu acho que isso não é motivo para a gente se sentir ofendido, né? Tanto que nem informações corretas sobre a Igreja Católica está na carta, né? Uma carta onde o único embasamento que o autor usa é a interpretação particular das Escrituras, e o único documento que foi citado nessa carta pelo autor da carta foi a revista Veja. Veja bem que credibilidade tem uma carta dessa, né? Então, na verdade, essa carta é um desrespeito com os próprios protestantes, que muitas vezes são sinceros, buscam a Deus de todo o seu coração, né? E porém, quando distorce os fatos, interpretações das Escrituras, como foi provado acima, acaba produzindo até um material mentiroso como esse. E esse material não engana nenhum católico maduro. Ele só engana os próprios protestantes que tomam essas distorções como verdade, né? Enquanto ao poder de convencer ou não o outro, a gente saiba que em Tiago 5,20 fala que aquele que fizer converter do erro o seu caminho, um pecador, ele vai salvar ele da morte e a sua alma, né? E cobrirá uma multidão de pecado. E em Mateus 18,6 diz que quem provocar a queda de um só destes pequeninos que crê em mim, melhor seria que se amarrasse uma pedra no pescoço de moinho e se lançasse no fundo do mar, né? Então eu peço assim, cuidado, né? Porque nós temos sim tanta responsabilidade de conduzir alguém à salvação quanto provocar a sua queda. Né? E onde há mentiras, falso testemunho, no caso dessa carta, aí não está presente o Espírito de Deus. Então eu falo, cuidado, quem acredita nessa carta, vocês não acham que terão culpa pela ousadia que vocês têm de criar um modelo de Cristo que nunca foi vivenciado, né, antes do século XV? Isso aí
Tem que se pensar nisso. Então vamos mais uma parte da carta. Se alguém discorda dessas palavras ou sentiu-se ofendido por elas, deve culpar a Bíblia Sagrada, pois ela é quem afirma essas verdades. Abominamos as doutrinas pagãs ensinadas pelo clero, mas não temos nada contra os sacerdotes, pois os padres, assim como o Papa, é tão somente um pecador carente de conversão a Cristo, assim como qualquer outro pecador. Eu gostaria que, diante dessa imagem aqui, ó, é o Papa se confessando, né? Então, sim, o Papa, ele é um pecador, né? Essa imagem mostra o Papa confessando como qualquer outro. A Igreja nunca disse que o clero, nem o Papa, são seres angelicais, né? O Papa, como qualquer membro, apenas ele representa a autoridade, né? E a unidade da Igreja, né? Sabe por quê? Sabe por quê que o Papa ele tem que ser a autoridade da Igreja? Nós sabemos que Moisés, quando ele libertou o povo de Deus e conduziu por 40 anos no deserto, o caminho, né, lá da Terra Prometida, e Deus, por intermédio de Moisés, lá em Deuteronômio 12, ele decreta como ele queria que seu povo se organizasse quando se chegasse na Terra Prometida. Né? No verso 8, lá vocês podem conferir, Deus fala que o seu povo não deveria agir, né? Como está aqui, ó, em Deuteronômio 12, 8, diz assim, quando chegar lá na Terra Prometida, né? Quando fores habitar na Terra Prometida, ele fala assim, não procedereis como procedemos aqui, e agora cada um fazendo como bem entende, né? Então, isso é um mandamento de Deus, que quando ele chegasse na Terra Prometida, o povo de Deus não ia agir cada um fazendo do seu jeito, né? Então, como que um povo pode ter comunhão sem que haja uma referência de unidade? Como que as pessoas vão fazer tudo em comunhão e unidade sem ter uma referência? Como na Igreja Católica tem o Papa. Se você disser que é a Bíblia ela é a mãe de todas as heresias, né? Todas as heresias que existem no mundo hoje, o autor da heresia, ele diz que tirou ela da Bíblia. Então a Bíblia nunca consegue, por si só, levar a igreja à unidade. Basta olhar o protestantismo, senão tinha todo mundo uma unidade, só pensava a mesma coisa, né? Então, quanto a me sentir ofendido, eu não me senti ofendido porque, como eu disse, a única coisa que é verdade nessa carta é o papel, né? Essa Igreja Católica apontada nessa carta, ela não existe, né? Tudo que foi dito aqui é uma caricatura da Igreja, não é a Igreja Católica. Portanto, não há motivo para a gente ofender, né? A carta nem sequer traz informações verdadeiras, né, sobre os concílios da Igreja, né? Coisa tão fácil de a gente achar na internet, né? Nem isso estava correto. Então, mais um trecho da carta que diz assim, Senhores Padre, o povo católico é um povo inteligente e bastante sincero e não merece continuar sendo enganado. Será que já não é hora de ensinar a verdade a eles? Esperamos que entendam o propósito dessa mensagem, que é pregar o santo evangelho de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e provar, através da Bíblia Sagrada, que os ídolos, Maria e as imagens, nada podem fazer pelo padre nem pelos membros de sua comunidade. Assim sendo, perguntamos ao padre e seu rebanho se querem hoje trocar os ídolos por nosso Senhor Jesus Cristo. Qualquer sacerdote fiel ao Papa e à Igreja Romana rejeitaria taxativamente uma mensagem como esta. Mas se o vosso bom senso falar mais alto, convidamos a deixar os ídolos mortos e aceitar o verdadeiro Deus, que é muito digno de ser louvado. Querido amigo católico, onde passarás a eternidade? Tens uma opção a fazer, céu de glória ou inferno de dores. Jesus Cristo ou os ídolos mudos de Satanás. Esses ídolos mudos de Satanás, lembrando, gente, que seriam os santos, né? Os santos da igreja. As verdades da Bíblia ou as mentiras do catolicismo. Então, essa carta eu respondo desse jeito. Eu, pessoalmente, agora eu estou falando de mim, né? Eu, pessoalmente, aceitaria sim sair da Igreja Católica, mas para isso eu teria que ter uma resposta convincente da parte de vocês. Né? São, aliás, algumas respostas, né? Né? Primeira, toda a igreja que viveu antes do ano 1500 foram todos para o inferno? Eu gostaria que vocês me respondessem isso. Inclusive os primeiros cristãos que canonizaram a sua Bíblia foram todo mundo para o inferno, porque eles não viveram a fé que vocês pregam aqui. Né? Então, para eu tomar essa decisão, eu precisaria também ser convencido de muita coisa lógica, né? Por que o Espírito Santo esteve ausente da igreja por 15 séculos? Né? Por que um protestante só tem como testemunho da verdade suas próprias interpretações das Escrituras? Se o Espírito Santo ele é o mesmo hoje, sempre, né? Por que a história da patrística, né, dos primeiros santos, não testemunha a fé protestante de hoje? Né? Eu teria que ter resposta, né? Várias respostas, né? Então, ou seja, quando Jesus deu o último suspiro, né?
Ele disse, né, está tudo consumado, ou seja, pelo que entende a fé católica, isso significa que para a salvação da humanidade, o que tinha que ser feito já foi feito, nada mais é necessário. Mas parece que dentro da lógica protestante, Jesus estava equivocado. Estava equivocado sim, porque primeiro que a igreja de Jesus, que Jesus garantiu que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, na verdade prevaleceu sim. A igreja permaneceu por 15 séculos no erro, cometendo idolatria. E em segundo lugar, se não fosse a intervenção de Lutero, a igreja estaria condenada na idolatria até hoje. Então essa lógica protestante, ela não deixa outra saída, para entender que Lutero foi uma espécie de complemento da obra salvífica de Cristo. Então, gente, até eu ter essas respostas, eu prefiro ficar com a mesma fé que viveram todos os santos e santas mártires da igreja, do que acreditar em revelações que só apareceram depois do século XV, já com 15 séculos de atraso. Então não é porque eu acredito nos primeiros cristãos em si, não é isso, mas é porque eu não consigo acreditar que o Espírito Santo esteve ausente por 15 séculos, e nem que ele se contradiz, ou seja, o mesmo Espírito Santo que estava lá no passado, ele tinha que estar agora, ele não pode ensinar uma igreja nova, agora completamente diferente de pensamento que pensaram os primeiros cristãos, os primeiros padres da patrística, Então, até eu ter essas respostas, eu não me sinto nem um pouco entusiasmado a sair da igreja católica, porque não consigo acreditar nesse emaranhado teológico que não tem o menor sentido, que não passa. Isso sim, ao meu ver, são invenções humanas, são delírios da cabeça humana. Finalizando a carta, o autor fala assim: para ajudá-la em sua decisão, lembramos a você que adorar Maria, Nossa Senhora e outras entidades, além de Jesus, é um pecado grave, chamado idolatria. Veja na Bíblia, Apocalipse 21, versículo 8, o que acontece com os idólatras, aqueles que praticam este pecado. Aos idólatras e todos os mentirosos, sua parte será no inferno, o lago ardente de fogo com enxofre, que é a segunda morte. Então, assim, já terminando a carta, para nós católicos, Maria e os santos são membros do corpo de Cristo, O nosso Cristo católico, ele é um ser místico, mas ele não é um alienígena que só tem cabeça, Eu gostaria de lembrar que também, que a mentira leva tanto ao inferno quanto à idolatria. João 8,44 fala sobre a mentira. Eu também gostaria de perguntar quem que é o pai da mentira, E gostaria também, de saber sobre os 10 mandamentos, por que se preocupam tanto com o Êxodo 20 para atacar os católicos e não se preocupa com o verso 16 do Êxodo 20, sobre o levantar falso testemunho. Parece que não há uma preocupação nenhuma com o verso 16, É isso que eu gostaria de lembrar. Então, acho que agora, terminando, a última parte da carta, que diz assim: fazemos voto que tenham optado por Cristo e seu santo evangelho. Do contrário, terão que ouvir no dia do juízo final as mais duras palavras de alguém pode ouvir: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, aos católicos sinceros, eu digo, na verdade, busquem conhecer a sua igreja. Vocês vão se tornar cada vez mais católicos. Quanto mais vocês conhecerem a igreja católica, mais católicos vocês serão. Em vez de você dizer, se conhecer a verdade e sair, não. Quanto mais você conhece a verdade, mais católico você é. E verão também a beleza que é a igreja católica. Vocês vão ver a história da igreja católica, a bagagem que a igreja católica tem, deixada pelos santos, os exemplos. É muito lindo e é uma história que a gente viaja, que a gente fica cada vez mais encantado ao conhecer a igreja católica. E eu deixo uma dica, Sabe quais cartas vocês devem ler para entender a fé católica? Você que é católico, que não tem muito conhecimento da igreja, leia as cartas dos santos mártires da igreja, Santo Inácio Clemente, vai na internet, vocês vão achar Policarpo, Agostinho, tantos outros, acho que são 48 padres apostólicos, E todos eles testemunham um profundo amor, respeito com Maria, e totalmente ao contrário dessa carta, escrita por um sonhador intérprete das Escrituras, E também eu falo aos protestantes sinceros, eu reafirmo aqui, essa carta é um desrespeito, um desserviço a vocês mesmos, não é o católico. O católico consciente não fere em nada o católico, Porque o católico vai entender que isso aqui tudo é uma mentirada danada. Então, você que é protestante sincero, que busca conhecer a verdade, mas eu digo, não é essa verdade que cada um encontra nas Escrituras, não. É aquela que se a minha verdade não bater com a do outro, eu vou lá e fundo a minha igreja.
Isso aí não é a verdade. A verdade mesmo que você deve buscar, você que é protestante sincero, é aquela que está fundamentada na história, na igreja, desde os primeiros séculos. Né? Eu duvido que você, um protestante sincero, estudar a história da patrística e continuar sendo protestante. Porque você vai ver que ninguém não testemunha esse tipo de fé. Né? Ou o Espírito Santo ensinou para eles uma coisa e está ensinando para vocês hoje outra coisa diferente. Ou das duas, uma também, ou o Espírito Santo nunca teve lá no passado, na história da igreja, e ele está agindo só agora depois do século XV, ou ele não está agora depois do século XV. Né? Porque o Espírito Santo não pode ter contradição. E sabe qual é a tática que o pai da confusão usa para desfragmentar a igreja, para confundir a cabeça de vocês, né, protestantes, principalmente católicos também, que se deixam levar? É justamente fazer com que o cristão pense que ele pode sozinho entender a verdade, somente por aquilo que ele entende das Escrituras. Por isso a metodologia do protestantismo, ela praticamente hipnotiza a pessoa e a pessoa se vê induzida a não ler nada que não seja a Bíblia. É lógico que a Bíblia é importante, mas para você entender a Bíblia você tem que entender a história. E quando você entende a história você consegue interpretar a Bíblia. Mas há um hipnotismo dentro do protestantismo que a pessoa se vê tipo assim, magnetizada para não ler nada que não seja a Bíblia. Né? Então sim, a maioria dos protestantes, né, assim como os cristãos protestantes não buscam, né, conhecer a história da igreja, né, a maioria acaba criando um fantástico mundo da imaginação, criando realidades que nunca foi vivenciada na história da igreja, né? E por isso que existe protestante que hoje quer explicar, já diz que leu a Bíblia várias vezes, sabe de cor e salteado, versículo ali, versículo aqui, e fala como quem tem autoridade, mas se a gente perguntar a esses protestantes como se deu a canonização das Escrituras, eles não sabem explicar, né? Não entendem como que foi o processo. Então, são protestantes que sabem, que conhecem tudo de interpretação bíblica, mas não conhecem nada de história. Então, o recado que eu deixo para essa carta, que eu respondi essa carta, é isso. Católicos busquem conhecer cada vez mais a Igreja Católica, lendo cartas, sim, dos santos. Porque aí vocês vão ver onde está a verdade. Agora, ler essas cartas que chegam até a gente aí, a gente pode ler, mas isso aí você não pode dar ouvido, porque isso aqui não tem nada a ver. Se você pegasse um santo da Igreja Católica lá dos primeiros séculos, ele estaria contradizendo tudo isso aqui, tudo que a gente leu nessa carta até aqui. Então eu agradeço a atenção de todos que me ouviu a responder essa carta. Eu respondi, né, educadamente, com mansidão. Então fica aí a minha resposta católica, de um católico sincero que recebeu essa carta e respondeu com sinceridade o que é a Igreja Católica.